Ao chegar de viagem, um milionário encontra o filho pequeno, sujo e descalço, sentado na calçada diante da própria mansão. Ao lado dele, uma menina pobre o protege da chuva com o pouco que tem e divide um pedaço de pão. Dentro da casa, ele descobre um cenário de abandono, festas, luxo e perversão. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Capítulo 1. A chuva fina de outubro caía sobre as ruas do Jardim Europa quando o carro preto estacionou em frente ao portão da mansão. Ricardo Almeida observava pela janela as árvores que margeavam sua propriedade, sentindo um misto de alívio e cansaço após 15 dias de reuniões extenuantes em Nova York. Aos 42 anos, Ricardo havia construído um império imobiliário que lhe rendera não apenas fortuna, mas também o respeito no mundo dos negócios. Suas mãos firmes sobre a pasta de couro italiano refletiam anos de controle absoluto sobre cada aspecto de sua vida. O motorista abriu a porta e Ricardo desceu do veículo, ajeitando o terno azul marinho que custara mais que o carro de muitas pessoas. A garoa molhava levemente seu rosto enquanto ele respirava o ar paulistano, tão diferente do frio cortante de Manhattan. Estava ansioso para abraçar Gabriel, seu filho de 6 anos, e finalmente descansar em sua própria cama. As ligações diárias que fizera durante a viagem haviam sido breves, mas Isabela, sua esposa, sempre garantira que estava tudo bem, que Gabriel estava comendo direito e dormindo cedo. Mas foi ao dar o primeiro passo em direção ao portão que Ricardo percebeu algo fora do comum. Uma figura pequena estava sentada na calçada molhada, encostada no muro de sua propriedade. O coração dele disparou quando reconheceu o cabelo castanho desarrumado. Era Gabriel. Seu filho estava ali, sentado no chão úmido abraçando algo contra o peito. Ricardo largou a pasta no chão e correu os poucos metros que o separavam do menino. Ao se aproximar, o choque inicial transformou-se em horror absoluto. Gabriel estava descalço, vestindo apenas uma camiseta fina e um short surrado, completamente inadequados para a temperatura que caíra nos últimos dias. A roupa estava suja de terra e molhada. Os pés pequenos tinham marcas de lama, os joelhos arranhados, e o rosto magro exibia uma palidez doentia que Ricardo jamais vira antes. Ao lado de Gabriel, uma menina que parecia ter uns 8 anos estava agachada, tentando cobrir o garoto com um pedaço de papelão velho. Ela usava roupas remendadas e chinelos gastos, mas seus olhos escuros demonstravam uma determinação protetora que contrastava com sua pouca idade. Quando viu Ricardo se aproximar, a menina recuou um pouco assustada, mas manteve-se perto de Gabriel. Ricardo ajoelhou-se na calçada molhada, sem se importar com o terno caro. Suas mãos tremiam quando tocou o rosto gelado do filho. Gabriel levantou os olhos lentamente, como se estivesse em transe, e demorou alguns segundos para reconhecer o pai. Quando finalmente o fez, os lábios do menino tremeram e lágrimas começaram a descer por suas bochechas sujas. Papai, a voz saiu fraca, quase um sussurro. Papai voltou. Ricardo pegou o filho nos braços e sentiu o peso assustadoramente leve daquele corpinho frágil. Gabriel estava tão magro que seus ossos podiam ser sentidos através da camiseta fina. O menino cheirava a sujeira, suor e algo azedo que indicava dias sem banho. No colo do pai, Gabriel abraçou-se a ele com força desesperada, como se tivesse medo de que aquilo fosse um sonho. O que aconteceu, meu filho? O que você está fazendo aqui fora? Cadê a Isabela? Gabriel começou a chorar convulsivamente, incapaz de responder. Ricardo olhou para a menina ao lado, que observava tudo com olhos arregalados. Ela segurava nas mãos um pedaço de pão já meio molhado pela chuva. Como você se chama? Ricardo perguntou, tentando controlar a voz. Marina, senhor. Ela respondeu baixinho. Eu moro ali na vila e apontou para uma viela alguns quarteirões adiante. O que aconteceu com ele? Por que você está aqui? Marina engoliu em seco, olhando para Gabriel com preocupação. Eu passo aqui todo dia quando vou buscar água na torneira da praça. Ontem de tarde eu vi ele aqui chorando todo molhado da chuva. Ele disse que não podia entrar em casa. Fiquei com ele um tempo, mas minha mãe me chamou. Hoje de manhã, quando passei de novo, ele ainda estava aqui. Aí eu fiquei com ele para não deixar sozinho.
Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim ontem? Gabriel estava na rua desde ontem. A menina confirmou com a cabeça. Ele está com muita fome, senhor. Eu dei para ele um pedaço de pão que ganhei da Dona Maria da padaria. Mas ele precisa comer de verdade. E está com muito frio também. Ricardo apertou o filho contra o peito, sentindo uma raiva começar a ferver dentro dele. Gabriel continuava chorando, agarrado ao pescoço do pai como se sua vida dependesse disso. O milionário tentou se levantar com o menino no colo, mas Gabriel era puro peso morto, sem forças para se segurar direito. Marina, você quer entrar e tomar alguma coisa quente? Ricardo ofereceu, sua voz trêmula de emoção contida. A menina hesitou olhando para o portão da mansão imponente como se fosse um castelo distante de sua realidade. Ela nunca havia passado de sua calçada, sempre observando aquela casa enorme com curiosidade e um pouco de inveja das crianças que moravam em lugares assim. Pode vir sem medo. Você ajudou meu filho, preciso te agradecer. Marina assentiu timidamente e seguiu Ricardo até o portão. Ele precisou procurar as chaves no bolso com dificuldade, pois se recusava a soltar Gabriel. Quando finalmente conseguiu abrir, o que viu do outro lado o deixou ainda mais desconcertado. A entrada da mansão estava com todas as luzes apagadas, mas música alta ecoava do interior da casa. Um som grave de batidas eletrônicas, completamente inadequado para aquela hora da manhã, vazava pelas paredes. Ricardo franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Ele se lembrava de ter deixado uma casa silenciosa e organizada, onde Isabela mantinha tudo em ordem com a ajuda da governanta Dona Lourdes. Mas onde estava Dona Lourdes? A funcionária que trabalhava com ele há mais de 10 anos, que cuidava de Gabriel desde bebê e que ele confiava plenamente. Ricardo atravessou o jardim frontal, que também estava diferente. Havia garrafas vazias espalhadas pelos canteiros, bitucas de cigarro no chão molhado e um cheiro estranho no ar que ele não conseguia identificar completamente. Marina seguia atrás dele, seus chinelos fazendo pequenos ruídos na pedra portuguesa. Ao chegarem à porta principal, Ricardo percebeu que ela estava apenas encostada, não trancada. Isso era algo que jamais aconteceria em circunstâncias normais. Ele sempre insistia em segurança máxima, especialmente com Gabriel em casa. Empurrou a porta com o ombro, ainda segurando o filho firmemente nos braços. O hall de entrada estava na penumbra, com as grossas cortinas de veludo fechadas, bloqueando a luz natural da manhã. Mas Ricardo conseguia ver o suficiente para sentir seu estômago revirar. Havia roupas jogadas pelo chão, sapatos caros espalhados, taças de cristal sujas sobre os móveis de mármore. O cheiro que vinha de dentro era uma mistura enjoativa de perfume caro, álcool derramado e fumaça. Gabriel tremeu nos braços do pai e escondeu o rosto em seu pescoço. Papai, não deixa ela me ver, o menino sussurrou com tanto medo na voz que partiu o coração de Ricardo em pedaços. Quem, filho? Quem você não quer que te veja? A tia Isabela. Ela disse que você tinha morrido. Disse que eu tinha que ficar lá fora até alguém me buscar. Eu fiquei esperando, papai, eu fiquei esperando, mas ninguém vinha. Ricardo precisou de toda a sua força de vontade para não gritar naquele momento. Suas mãos apertaram Gabriel com mais força, protetoramente, enquanto sua mente tentava processar aquelas palavras impossíveis. Isabela havia dito ao menino que ele estava morto, havia deixado uma criança de 6 anos sozinha na rua, esperando por alguém que não viria. Marina tocou levemente o braço de Ricardo, assustada com a tensão que sentia no ar. O milionário respirou fundo, forçando-se a manter a calma pelo bem de Gabriel. Ele precisava entender completamente o que havia acontecido antes de agir. Filho, quando foi a última vez que você comeu algo de verdade? Gabriel pensou por um momento, os olhos vermelhos de tanto chorar. Acho que foi no dia que o papai ligou pela última vez. A tia Isabela mandou eu comer depressa e ir para o quintal. Depois disso, ela só me dava a água da torneira de fora. E quando a Marina me deu o pão. Isso fazia 3 dias. 3 dias sem comida adequada. Ricardo sentiu a raiva dar lugar a algo muito mais perigoso. Uma determinação fria e calculada. Ele olhou ao redor do hall, observando os sinais de uma festa que claramente havia acontecido ali, e começou a juntar as peças de um quebra-cabeça que revelaria algo muito pior do que ele poderia imaginar. Capítulo 2.
Ricardo atravessou o hall da mansão com Gabriel ainda nos braços, Marina seguindo-o cautelosamente. A música alta vinha do andar superior, um ritmo pulsante, que fazia as luminárias de cristal vibrarem levemente. O milionário levou o filho até a cozinha, esperando encontrar ao menos alguma comida decente para alimentar a criança faminta. O que viu, ao acender as luzes da cozinha, foi mais um golpe. A cozinha gourmet, que custara uma fortuna para ser projetada, estava em completo caos. A pia estava cheia de louças sujas empilhadas de forma descuidada, panelas com restos de comida ressecada, largadas sobre o fogão de indução, e o cheiro azedo de lixo não recolhido permeava o ambiente. Ricardo abriu a geladeira e seu coração apertou ainda mais. Não havia praticamente nada que pudesse ser considerado comida apropriada para uma criança. Algumas garrafas de champanhe caro, queijos importados já com mofo, frutas podres no fundo da gaveta e várias garrafas de vodka e vinho ocupavam as prateleiras. Ricardo verificou os armários e encontrou apenas aperitivos sofisticados, azeitonas em conserva e mais bebidas alcoólicas. Marina, ainda de pé perto da porta, observava tudo com os olhos arregalados. Que ela jamais havia visto uma cozinha tão grande e bonita, mesmo que estivesse suja naquele momento. Era maior que toda a casa onde morava com a mãe e 3 irmãos menores na vila próxima. Ricardo finalmente encontrou um pacote de biscoitos cream cracker no fundo de um armário e uma caixa de suco ainda fechada. Não era o ideal, mas precisava colocar algo no estômago de Gabriel imediatamente. Sentou o menino em uma das banquetas do balcão de mármore e abriu o pacote. Come devagar, filho. Seu estômago precisa se acostumar de novo. Gabriel pegou o biscoito com mãos trêmulas e começou a comer com uma voracidade que partia o coração. Marina recusou educadamente quando Ricardo ofereceu biscoitos a ela, mas ele insistiu e colocou alguns em suas mãos pequenas. A menina comeu timidamente, ainda assustada com toda aquela situação. Marina, Ricardo falou enquanto servia suco para os dois, me conta tudo o que você viu, desde o começo. A menina engoliu o pedaço de biscoito e começou a relatar com voz baixa. Eu passo aqui todo dia, senhor, porque preciso buscar água na torneira pública da praça. Minha casa não tem água encanada direito. Já faz umas 3 semanas que eu via o Gabriel sentado sozinho no quintal dos fundos perto do muro. Dava para ver pela grade. Ele ficava lá sozinho por horas, às vezes até de noite. Eu achava estranho, porque criança rica sempre tem alguém por perto, né? Gabriel parou de comer e baixou a cabeça envergonhado. Ricardo passou a mão nos cabelos sujos do filho, num gesto de conforto, e fez sinal para Marina continuar. Um dia eu vi ele chorando muito. Aí fui até a grade e perguntei se ele estava bem. Ele disse que estava com sede. Eu voltei correndo em casa e trouxe uma garrafa com água, passei para ele pela grade. Ele bebeu tudo de uma vez. Depois disso, sempre que eu passava e via ele lá, eu levava água. Às vezes um pedaço de pão que sobrava do café da manhã. Você é uma menina muito bondosa, Marina, Ricardo disse, sentindo os olhos marejarem. Mas me conta, você viu mais alguma coisa? Viu quem colocava o Gabriel no quintal? Marina assentiu. Vi a moça bonita, aquela que mora aqui. Algumas vezes ela abria a porta dos fundos, empurrava o Gabriel para fora e trancava de novo. Uma vez eu ouvi ela gritando com ele, dizendo para ficar quieto lá fora porque tinha visita importante. E sempre tinha carros bonitos estacionando na frente da casa, homens de terno entrando. Ricardo sentiu o sangue ferver. Gabriel continuava comendo os biscoitos mecanicamente, mas uma lágrima escorria pelo seu rosto sujo. O menino não olhava para o pai, como se tivesse vergonha de contar o que havia passado. Filho, Ricardo pegou o rosto pequeno de Gabriel entre suas mãos. Me olha. Nada disso é culpa sua, entendeu? Nada. O papai está aqui agora e vai resolver tudo. Mas preciso que você me conte o que aconteceu. Pode falar, pode contar tudo pro papai. Gabriel soluçou e começou a falar entre lágrimas. A tia Isabela mudou depois que você viajou, papai. No começo ela ainda era legal, mas depois ela começou a receber aqueles tios, muitos tios diferentes. Ela dizia que eram amigos, mas eles ficavam no quarto dela, fazendo barulho. Ela me mandava ficar lá fora no quintal para não atrapalhar. Dizia que se eu chorasse ou fizesse birra, ia ficar sem comida. E a dona Lourdes? Onde estava a dona Lourdes? A voz de Gabriel ficou ainda mais fraca. A tia Isabela
Brigou com a dona Lourdes uns dias depois que você viajou. Teve uma briga feia, com grito. A dona Lourdes disse que ia contar tudo para o senhor quando voltasse, e a tia Isabela ficou muito brava. Ela mandou a dona Lourdes embora. Disse para ela nunca mais voltar. A dona Lourdes chorou muito e tentou me levar junto, mas a tia Isabela não deixou. Depois disso, não tinha mais ninguém para cuidar de mim. Ricardo precisou respirar fundo várias vezes para não explodir ali mesmo. Dona Lourdes havia tentado proteger Gabriel e fora expulsa exatamente por isso. Ele se lembrava vagamente de Isabela mencionar numa das ligações que a governanta havia pedido demissão, mas não dera detalhes, e ele estava tão ocupado com as reuniões que não aprofundara o assunto. E o que aconteceu depois, filho? Gabriel limpou o nariz com as costas da mão. De dia ela deixava eu ficar na sala, mas tinha que ficar quieto. Não podia fazer barulho, não podia brincar. Ela passava o dia inteiro no telefone, falando de dinheiro, marcando coisas. Quando chegava de noite e os tios vinham, ela me colocava no quintal e trancava. Mesmo quando chovia. Marina confirmou com a cabeça. Eu vi ele no quintal com chuva forte, senhor. Estava encolhido perto da parede, tentando não se molhar muito. Eu queria ajudar mais, mas minha mãe não deixa eu chegar tarde em casa porque o caminho é perigoso de noite. Ricardo abraçou Gabriel novamente, sentindo a respiração acelerada do menino contra seu peito. A música lá de cima continuava alta, e agora ele podia ouvir vozes masculinas rindo e o som de vidro quebrando. Sua casa, seu lar, havia sido transformado em algo que ele nem queria nomear. Filho, me fala uma coisa. Você lembra quantos tios diferentes a Isabela recebia? Gabriel pensou por um momento, contando nos dedinhos. Muitos, papai. Tinha o tio de cabelo branco que vinha toda terça-feira. O tio que falava muito alto e ria sozinho. O tio careca que chegava sempre de madrugada num carro preto bem grande. Às vezes vinham 2 ao mesmo tempo. Ela ficava muito tempo trancada no quarto com eles. Eu ouvia música alta e vozes, e às vezes eles demoravam a ir embora. Alguns ficavam até de manhã. Ricardo fechou os olhos tentando controlar a tempestade que crescia dentro dele. A situação era muito pior do que imaginara. Isabela não estava apenas o traindo. Ela havia transformado a mansão em um ponto de encontros pagos, enquanto seu filho era trancado no quintal como um animal indesejado. E ontem, Gabriel? O que aconteceu ontem que você ficou lá fora a noite toda? O menino começou a chorar mais forte. Ontem de tarde chegou um tio que a Isabela disse que era muito importante. Ela me empurrou para o quintal e disse que eu tinha que ficar lá até ela me chamar. Passou a tarde, chegou a noite e ela não me chamou. Começou a chover e eu bati na porta. Pedi para entrar, mas ela não abriu. Eu ouvia a música alta e vozes. Fiquei com tanto medo, papai. Tanto medo do escuro, do frio, da chuva. Eu chamava pela tia Isabela, mas ela não vinha. O menino estava soluçando tanto que mal conseguia falar. Aí eu vim aqui para frente da casa, pensei que talvez alguém passasse e me ajudasse. Sentei aqui e fiquei esperando. Dormi um pouco encostado no muro. Quando acordei de manhã, a Marina estava aqui do meu lado, me cobrindo com um papelão para eu não ficar tão molhado. Marina limpou as próprias lágrimas com as costas da mão. Eu não podia deixar ele sozinho, senhor. Ele é pequenininho demais para ficar na rua. Eu fiquei com ele. Dividi meu pão e disse que ia ficar até aparecer alguém que pudesse ajudar. E o senhor apareceu. Ricardo olhou para aquela menina de 8 anos, vestida em roupas remendadas e chinelos gastos, que havia demonstrado mais humanidade e compaixão do que a mulher que deveria cuidar de seu filho. Uma criança pobre que mal tinha o que comer, havia dividido seu pão e ficado horas ao relento para proteger Gabriel. Marina, você salvou meu filho. Nunca vou esquecer isso. Nunca. Naquele momento, um estrondo veio do andar de cima, seguido de gargalhadas masculinas. Ricardo olhou para o teto e sentiu a decisão se cristalizar em sua mente. Ele precisava ver com os próprios olhos o que estava acontecendo em sua casa. Precisava entender a extensão completa daquela traição e negligência antes de agir. Capítulo 3. Ricardo pediu a Marina que ficasse na cozinha com Gabriel enquanto subia as escadas. O menino tentou se agarrar ao pai, com medo de ficar sozinho novamente, mas Marina segurou sua mãozinha com gentileza e começou a conversar baixinho com ele, tentando distraí-lo. Ricardo subiu cada degrau, com o coração martelando no peito,
a raiva dando lugar a uma determinação gélida. O corredor do segundo andar estava escuro, iluminado apenas pela luz que vazava por baixo da porta do quarto principal. A música eletrônica pulsava alto, acompanhada de risadas e vozes masculinas. Ricardo se aproximou da porta e, sem bater, girou a maçaneta e empurrou. A cena que se revelou diante de seus olhos era pior do que qualquer pesadelo. O quarto que ele compartilhara com Isabela estava completamente transformado. A cama king size que ele escolhera pessoalmente tinha lençóis de seda vermelha que ele nunca vira antes, e sobre ela estava Isabela, seminua, entre dois homens mais velhos que vestiam apenas roupões. Um deles Ricardo reconheceu como um empresário conhecido da cidade, casado, pai de 3 filhos. O outro tinha o rosto vermelho de quem bebera demais. Garrafas de champanhe vazias estavam espalhadas pelo chão, junto com roupas caras jogadas sem cuidado. O ar estava pesado de perfume caro misturado com álcool. Isabela segurava uma taça na mão e ria alto de algo que um dos homens acabara de dizer. Quando a porta se abriu e Ricardo apareceu no batente, o silêncio caiu sobre o quarto como uma lâmina. Isabela deixou a taça cair, o cristal se estilhaçando no chão de madeira. Seu rosto, antes corado e alegre, empalideceu instantaneamente. Os 2 homens se levantaram da cama tropeçando, tentando cobrir-se de forma patética. Ricardo e Isabela conseguiu dizer, a voz saindo estrangulada. Você voltou. Obviamente, Ricardo respondeu com uma calma assustadora. E pelo visto, cheguei bem na hora de descobrir o que estava acontecendo na minha própria casa. Um dos homens, o empresário conhecido, começou a se vestir freneticamente. Olha, Ricardo, não é o que parece. Eu posso explicar. Não é o que parece. Ricardo deu um passo para dentro do quarto. Algo em sua postura fez os 2 homens recuarem. Meu filho de 6 anos passou a noite na calçada, molhado, com frio e fome, enquanto vocês se divertiam aqui bebendo champanhe de R$ 500 a garrafa. Digam, o que exatamente não é o que parece? Isabela tentou se recompor, puxando um lençol para se cobrir. Ricardo, eu posso explicar tudo. Você não entende, eu estava sozinha, você viaja tanto. Sozinha? Ricardo riu sem humor. Você parece estar bem acompanhada. E meu filho? Ele também estava bem acompanhado lá fora, no frio? O empresário conseguiu vestir as calças e começou a procurar a camisa desesperadamente. Olha, moço, eu não sabia que tinha criança aqui. A Isabela disse que morava sozinha nesta mansão, que era dela. Eu paguei pelo serviço, achei que era tudo profissional. Ricardo virou-se lentamente para o homem. Você pagou? Quanto exatamente você pagou para se divertir na minha casa, na minha cama? O homem empalideceu ainda mais e começou a gaguejar. Eu não sabia, eu juro. Ela anunciava pelos aplicativos, disse que era empresária independente, que tinha este lugar para atender clientes VIP. 5.000 por encontro de 4 horas. Eu não sabia que você existia. Ricardo sentiu o estômago revirar. R$ 5.000. Isabela estava cobrando R$ 5.000 por encontro, transformando sua casa em um bordel de luxo. Ele olhou para a mulher com quem se casara há 2 anos, aquela que jurara amor eterno, que prometera cuidar de Gabriel como se fosse seu próprio filho. Isabela, sua voz saiu baixa, mas carregada de fúria contida. Você deixou meu filho passar fome, frio, e passar a noite na rua para poder se prostituir na minha própria casa? Isabela finalmente encontrou coragem para se levantar da cama, enrolada no lençol vermelho. Eu não sou prostituta. Eu sou uma acompanhante de luxo. Tem diferença. E eu precisava de dinheiro, Ricardo. Você me dá uma mesada ridícula. Eu não posso comprar nada que eu quero. Eu tenho meu padrão, minhas necessidades. Mesada ridícula? Ricardo quase gritou. Eu te dou R$ 20.000 por mês. Você tem cartão sem limite. Que necessidades são essas que valem mais que a vida do meu filho? O outro homem, que havia ficado quieto até então, finalmente conseguiu vestir a cueca e a camisa. Olha, eu vou embora, não quero me meter nessa confusão familiar. Isso aqui não é da minha conta. Ricardo bloqueou a porta. Não, vocês não vão a lugar nenhum ainda. Vou precisar dos nomes completos, endereços e documentos de vocês 2. Todos os homens que passaram por aqui vão responder pelo que aconteceu. Os 2 homens trocaram olhares apavorados. O empresário tentou argumentar. Olha, Ricardo, eu tenho família, reputação.
Se isso vazar, vai destruir tudo. Eu te pago o quanto você quiser, mas não pode expor isso. Você tem família? Ricardo deu um passo ameaçador na direção do homem e achou bonito pagar para trair sua esposa na casa de outro homem, enquanto uma criança de 6 anos era negligenciada. Onde estava sua consciência de família nessa hora? Isabela tentou intervir. Ricardo, não precisa fazer escândalo. Vamos conversar civilizadamente. Eu admito que exagerei, que fui longe demais, mas podemos resolver isso entre nós. Não precisa envolver outras pessoas. Exagerou? Ricardo virou-se para ela com uma expressão que a fez recuar. Você disse ao meu filho que eu estava morto. Você o deixou passar frio, fome, medo. Você o trancou no quintal para poder receber seus clientes pagantes. Uma menina de 8 anos, pobre, descalça, demonstrou mais humanidade e cuidado por ele do que você. Isabela começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva e frustração, não de arrependimento. Aquela criança sempre foi um empecilho. Eu não pedi para ser madrasta. Eu não pedi para ter que cuidar do filho da sua ex-mulher. Você me prometeu uma vida de luxo, viagens, festas, mas tudo que eu tenho é essa prisão dourada e um moleque que fica chorando o tempo todo. Ricardo sentiu algo quebrar dentro dele naquele momento. A máscara havia caído completamente. Isabela não sentia nenhum remorso pelo que fizera a Gabriel. Para ela, o menino não passava de um obstáculo inconveniente entre ela e a vida que achava que merecia. Tirem essas roupas e vistam suas próprias, Ricardo ordenou friamente. E me passem seus documentos, todos, agora. Os 2 homens obedeceram rapidamente, ansiosos para sair daquela situação. Enquanto se vestiam, Ricardo observou o quarto com mais atenção. Havia um notebook aberto sobre a cômoda, com uma planilha na tela. Ele se aproximou e viu uma lista de nomes, datas, horários e valores. Uma agenda completa de encontros pagos. Seu sangue gelou ao perceber a extensão do esquema. Pelo menos 15 nomes diferentes constavam na lista do último mês. Políticos, empresários, profissionais liberais. Todos homens casados, todos dispostos a pagar caro pela discrição e luxo que Isabela oferecia. Os valores variavam de 3 a 7 mil reais por encontro. Ela estava faturando mais de 60 mil por mês, o triplo da mesada que recebia. Ricardo tirou o celular do bolso e começou a fotografar tudo. A planilha, os nomes, as datas. Isabela tentou impedi-lo, mas ele a afastou com um gesto firme. Os 2 homens entregaram suas carteiras de motorista com as mãos trêmulas e Ricardo fotografou seus documentos também. Vocês podem ir embora, mas não se enganem pensando que isso acabou aqui. Ricardo disse, devolvendo os documentos. Vou descobrir cada homem que passou por aqui, e cada um vai pagar pelas consequências de suas escolhas. Os 2 saíram correndo do quarto, como ratos fugindo de um navio afundando. Ricardo podia ouvi-los descendo as escadas tropeçando e saindo pela porta da frente. Ficou sozinho com Isabela, que agora chorava alto, percebendo que sua farsa havia desmoronado completamente. Ricardo, por favor, podemos conversar sobre isso. Eu fui idiota, eu sei. Mas eu vou mudar, eu prometo. Vou cuidar do Gabriel direito. Vou ser a esposa que você merece. Ricardo a olhou com uma mistura de pena e repulsa. Você não vai chegar perto do meu filho nunca mais. Amanhã mesmo vou iniciar o processo de divórcio e vou te processar por negligência e abandono de incapaz. E todo homem dessa lista vai descobrir que suas esposas sabem exatamente onde eles estavam gastando o dinheiro da família. Isabela empalideceu. Você não pode fazer isso. Vai destruir a vida de todas essas famílias. Não, Ricardo respondeu com firmeza. Quem destruiu foram vocês. Eu só vou garantir que a verdade venha à tona e que vocês paguem pelo que fizeram. Capítulo 4. Ricardo desceu as escadas, levando o notebook de Isabela consigo. Na cozinha, encontrou Marina ainda sentada ao lado de Gabriel, conversando baixinho com ele sobre desenhos animados para mantê-lo distraído. O menino olhou para o pai com olhos assustados quando o viu entrar, mas Ricardo forçou um sorriso tranquilizador. Tá tudo bem, filho. O papai está resolvendo tudo. Marina olhou para Ricardo com seus olhos escuros cheios de preocupação. O senhor tá bem? A gente ouviu o grito lá de cima. Estou bem, Marina. E você vai poder voltar para casa agora. Sua mãe deve estar preocupada. A menina hesitou olhando para Gabriel. Eu posso voltar amanhã para ver se ele está melhor. A gente ficou amigo.
Ricardo sentiu o coração apertar com a pureza daquela criança. Pode sim, Marina. E toma. Ele tirou a carteira e pegou algumas notas de R$ 100. Isso é para você e sua família. É o mínimo que posso fazer por você ter cuidado do Gabriel. Marina arregalou os olhos para o dinheiro. Sua mãe provavelmente levaria semanas para ganhar aquela quantia. Mas ela balançou a cabeça. Eu não posso aceitar, senhor. Eu não ajudei ele por dinheiro. Ajudei porque ele precisava. Ricardo insistiu, colocando o dinheiro na mão pequena dela. Eu sei que não foi por dinheiro, Marina. Por isso mesmo você merece. Compra comida para você e seus irmãos. Ajuda sua mãe. E volta amanhã para ver o Gabriel, sim? Ele vai gostar muito. Marina finalmente aceitou, os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Obrigada, senhor. Obrigada mesmo. Eu volto amanhã depois da escola. Depois que Marina saiu, Ricardo sentou-se ao lado de Gabriel e abriu o notebook. Precisava entender toda a extensão do que Isabela havia feito. Além da planilha com nomes e valores, havia uma pasta com fotos. Fotos da mansão de diversos ângulos, claramente usadas para divulgação. Fotos de Isabela em poses sensuais. E para o horror de Ricardo, havia também mensagens trocadas com os clientes, negociando valores, horários e serviços. Enquanto navegava pelos arquivos, Gabriel encostou a cabeça no braço do pai, exausto. Ricardo passou a mão nos cabelos sujos do menino e percebeu que precisava dar um banho nele, alimentá-lo adequadamente e colocá-lo para descansar. Mas antes havia algo que precisava fazer. Ricardo lembrou-se de Dona Lourdes, a governanta que trabalhava com ele há mais de 10 anos, que sempre fora dedicada e honesta, que Gabriel amava como uma avó. Isabela a havia expulsado exatamente porque ela tentara proteger o menino. Ricardo procurou o celular e ligou para o número de Lourdes, torcendo para que ela atendesse. A voz da mulher soou do outro lado da linha depois de alguns toques. Alô? Dona Lourdes, é o Ricardo. Preciso muito falar com a senhora. Houve um silêncio do outro lado, seguido de um suspiro pesado. Senhor Ricardo, eu tentei avisar o senhor. Tentei proteger o Gabriel, mas ela não deixou. Me desculpe, eu deveria ter insistido mais. A senhora não tem nada que se desculpar, Ricardo respondeu com firmeza. Foi expulsa porque tentou fazer o certo, mas agora eu preciso da sua ajuda. A senhora tem alguma prova do que a Isabela estava fazendo? Qualquer coisa que possa me ajudar a proteger meu filho? Dona Lourdes ficou em silêncio por um momento, antes de responder. Eu tenho sim, senhor Ricardo. Quando ela começou a receber aqueles homens e a maltratar o Gabriel, eu comecei a anotar tudo num caderno. Datas, horários, o que eu via. Tirei fotos do menino sozinho no quintal com chuva. Gravei algumas conversas em que ela ameaçava ele. Guardei tudo porque sabia que um dia o senhor ia precisar. Ricardo sentiu uma onda de alívio. A senhora ainda tem esse material? Tenho tudo guardado, senhor. Eu moro aqui perto ainda, na Vila Madalena. Posso levar para o senhor agora mesmo se quiser. Por favor, Dona Lourdes, preciso muito desse material. E preciso também que a senhora volte a trabalhar aqui. Gabriel precisa de alguém que cuide dele de verdade. Alguém em quem eu possa confiar. A voz de Lourdes ficou emocionada. Eu volto sim, senhor Ricardo. Aquele menino é como um neto para mim. Deixa eu pegar as coisas aqui e já vou para aí. Enquanto esperava Lourdes chegar, Ricardo levou Gabriel para o banheiro e preparou um banho morno. O menino estava tão cansado que mal conseguia ficar de pé. Mas Ricardo o ajudou com paciência, lavando seu cabelo sujo, esfregando gentilmente a sujeira acumulada dias de sua pele. Gabriel chorou baixinho durante todo o banho, liberando finalmente toda a tensão e medo acumulados. Depois do banho, Ricardo vestiu o filho com um pijama limpo e o levou para o próprio quarto, longe do quarto principal, onde Isabela ainda estava trancada. Deitou Gabriel na cama grande e aconchegou-o com cobertores macios. O menino agarrou-se ao pai com força. Papai, você não vai embora de novo, né? Você não vai deixar a tia Isabela me colocar lá fora de novo? Nunca mais, filho. Papai promete que nunca mais vai te deixar. E a Isabela não vai mais morar aqui com a gente. Que ela vai embora. Gabriel finalmente relaxou um pouco e seus olhinhos começaram a fechar. Ricardo ficou ali, sentado na beirada da cama, segurando a mãozinha pequena do filho até ter certeza de que ele estava dormindo. Eram apenas 10 da manhã, mas Gabriel estava exausto de noites mal dormidas e do trauma emocional. A campainha tocou e Ricardo desceu para atender. Era Dona Lourdes,
Uma senhora de 50 e poucos anos, de cabelos grisalhos presos num coque, segurando uma sacola grande. Assim que viu Ricardo, seus olhos se encheram de lágrimas. Senhor Ricardo, eu sinto tanto por tudo que aconteceu. Se eu tivesse insistido mais, tivesse ligado para o senhor direto. A senhora fez o que podia, dona Lourdes, e fez mais que isso, guardou as provas. Vem, vamos ver o que a senhora trouxe. Eles foram para a sala e Lourdes abriu a sacola sobre a mesa de centro. De dentro saíram 3 cadernos escolares, um pendrive e um envelope com fotos impressas. Lourdes abriu o primeiro caderno e Ricardo viu páginas e páginas de anotações meticulosas. Aqui, senhor, Lourdes apontou para uma página. Dia 15 de setembro, 3 da tarde. Chegou um homem de carro preto, Mercedes. Ela mandou o Gabriel para o quintal e trancou. O homem ficou até às 7 da noite. Quando ele saiu, eu vi ele colocar dinheiro na mão dela. Muito dinheiro. Ricardo folheou o caderno e viu que Lourdes havia anotado tudo com detalhes impressionantes. Descrições físicas dos homens, placas de carros quando conseguia ver, horários precisos. Havia anotações que datavam de quase 2 meses atrás, pouco depois que ele começara a viajar com mais frequência por causa da expansão dos negócios. E tem mais, senhor. Lourdes abriu o envelope com fotos. Estas aqui eu tirei escondida. É o Gabriel no quintal, sozinho, com chuva. As fotos eram de partir o coração. Gabriel sentado no chão molhado do quintal, abraçando um brinquedo velho. Gabriel encostado no muro, tremendo visivelmente. Gabriel olhando para a porta dos fundos, com expressão de desespero. Cada foto era uma prova clara de negligência grave. E no pendrive tem as gravações, Lourdes continuou. Um dia eu deixei meu celular gravando escondido na cozinha antes de ela me mandar embora. Peguei conversas dela ao telefone, dela falando com o Gabriel, dela combinando programas com os homens. Ricardo conectou o pendrive no notebook e começou a ouvir os áudios. A voz de Isabela era clara, falando ao telefone com alguém. Sim, eu cobro 5.000 por 4 horas. É na minha mansão particular, total discrição. Ambiente de luxo. Não tem ninguém aqui, eu moro sozinha. Você vai adorar. Em outra gravação, Isabela falava com Gabriel. Para de chorar, moleque chato. Você vai ficar aí fora até eu te chamar. E se você fizer escândalo, vai ficar sem comer de novo. Seu pai não tá mais aqui para te defender. A última gravação era a mais chocante. Isabela conversava com outra mulher, aparentemente uma amiga. Menina, eu tô faturando alto com isso. Os homens pagam qualquer coisa para ter discrição e luxo. E o melhor é que o otário do Ricardo paga todas as contas da casa, então o lucro é todo meu. Aquele pivete só atrapalha, mas eu dou um jeito. Tranco ele lá fora quando tem cliente e pronto. Um dia desses vou internar ele dizendo que tem problema mental. Aí fico livre de vez. Ricardo sentiu náusea ao ouvir aquilo. Isabela havia planejado internar Gabriel em alguma instituição psiquiátrica para se livrar dele completamente. O menino não era apenas negligenciado, era visto como um obstáculo descartável. Capítulo 5. Ricardo passou o resto do dia organizando todas as provas. Dona Lourdes ficou cuidando de Gabriel enquanto ele dormia. E quando o menino acordou no final da tarde, ela preparou uma sopa nutritiva e leve para não sobrecarregar seu estômago vazio. Gabriel abraçou Dona Lourdes com força quando a viu, chorando de alívio por ter sua figura materna de volta. Enquanto isso, Ricardo estava na biblioteca, planejando cuidadosamente seus próximos passos. Ele havia compilado todo o material, as anotações de Lourdes, as gravações, as fotos de Gabriel no quintal, a planilha com os nomes dos clientes de Isabela. Tinha provas suficientes para destruir não apenas Isabela, mas todos os homens que haviam contribuído para aquela situação. Ricardo não era um homem impulsivo. Seus anos no mundo dos negócios o haviam ensinado a ser estratégico, paciente, calculista, e agora, olhando para todo aquele material, um plano começou a se formar em sua mente. Um plano de justiça que não apenas puniria os culpados, mas também garantiria que algo assim nunca mais pudesse acontecer com Gabriel ou com qualquer outra criança. Isabela ainda estava trancada no quarto principal. Ricardo havia mandado um mensageiro deixar roupas para ela na porta e uma ordem clara para que permanecesse lá até que ele a chamasse. Ela tentara sair várias vezes, batendo na porta e gritando, mas Ricardo ignorara completamente. Queria que ela sentisse uma fração do desespero que Gabriel sentira ao ser trancado no quintal.
Na manhã seguinte, Ricardo colocou seu plano em ação. Primeiro, ele precisava identificar todas as esposas dos homens que constavam na lista de Isabela. Usando seus contatos no mundo empresarial e algumas pesquisas discretas, não foi difícil obter endereços e informações. Muitos daqueles homens eram figuras públicas, políticos, empresários conhecidos, profissionais de prestígio. Ricardo contratou um investigador particular de sua confiança, um homem discreto e eficiente chamado Paulo. Mostrou-lhe toda a documentação e explicou o que precisava. Paulo, eu quero que você confirme cada nome desta lista. Quero endereços residenciais, informações sobre as famílias, rotinas, e quero que descubra se há mais alguém envolvido nisso que não está nesta lista. Paulo examinou o material com olhar profissional. Senhor Almeida, isso aqui é explosivo. Tem gente importante nessa lista. Se isso vazar do jeito errado, vai ser um escândalo enorme. Eu sei, Ricardo respondeu friamente. É exatamente o que eu quero, mas vai ser feito do meu jeito, no meu tempo. Essas esposas merecem saber a verdade, e esses homens precisam pagar por terem contribuído para a negligência que meu filho sofreu. Entendido. Me dá uns 3 dias e eu tenho tudo que o senhor precisa. Enquanto esperava o relatório de Paulo, Ricardo tratou de outros assuntos. Consultou os melhores advogados de família de São Paulo e iniciou o processo de divórcio imediato, incluindo acusações formais de negligência, abandono de incapaz e maus tratos. O advogado, um homem sério de 50 anos chamado Dr. Henrique, ficou chocado ao ver as provas. Senhor Almeida, com este material, ela não tem defesa alguma. Vamos conseguir a guarda integral do Gabriel sem problema, e ela provavelmente vai responder civilmente por danos morais também. Ricardo também levou Gabriel ao pediatra para um exame completo. O médico ficou preocupado com a desnutrição e desidratação do menino, prescrevendo vitaminas e uma dieta especial para a recuperação gradual. Recomendou também acompanhamento psicológico para tratar o trauma emocional. A psicóloga infantil, doutora Helena, foi sensível e cuidadosa com Gabriel. Após 3 sessões, ela chamou Ricardo para uma conversa particular. Senhor Almeida, o Gabriel está apresentando sinais claros de trauma. Ele tem pesadelos, medo de ser abandonado novamente, ansiedade de separação. Mas a boa notícia é que crianças são resilientes. Com acompanhamento adequado e muito amor e segurança, ele vai se recuperar. O mais importante agora é que ele saiba que está seguro, que o Senhor está presente e que aquela situação nunca mais vai acontecer. Eu vou garantir isso, doutora. Custe o que custar. No 3º dia, Paulo apareceu no escritório de Ricardo com uma pasta grossa. Consegui tudo, senhor. Endereços, rotinas, fotos das famílias. E descobri algo interessante. Alguns desses homens eram clientes fixos. Vinham toda semana, no mesmo dia e horário. Eles não estavam apenas pagando por um encontro casual. Mantinham uma rotina. Ricardo folheou a pasta, vendo fotos de famílias aparentemente felizes. Esposas que não faziam ideia de onde seus maridos estavam gastando dinheiro. Filhos que não sabiam que os pais frequentavam aquele tipo de lugar. Havia um político que sempre ia às terças-feiras, um cirurgião plástico que preferia quintas à noite, um juiz que marcava encontros nas manhãs de sexta. E tem mais, Paulo continuou. Conversei discretamente com alguns motoristas, seguranças, pessoas que trabalham na região. A fama da sua casa havia se espalhado num círculo muito exclusivo. Ela era conhecida como a melhor acompanhante de luxo da Zona Sul. Discrição total, ambiente impecável, preços altos. Alguns homens esperavam meses para conseguir um horário com ela. Ricardo sentiu o estômago revirar novamente. Sua casa, o lar onde criara Gabriel desde bebê, havia sido transformado em um ponto de encontros de luxo, frequentado pela elite paulistana. E seu filho havia sido a vítima silenciosa de tudo aquilo. Agora vem a parte mais importante, Ricardo disse, olhando fixamente para Paulo. Eu quero que você entregue pessoalmente uma carta para cada uma dessas esposas. Uma carta minha, explicando tudo, com cópias das provas, mas não todas de uma vez. Uma por dia, começando pelas esposas dos clientes mais frequentes. Senhor Almeida, o senhor tem certeza disso? Isso vai destruir essas famílias. Paulo Ricardo respondeu com voz firme. Essas famílias já estavam sendo destruídas pela mentira. Eu só vou trazer a verdade à tona.
As esposas merecem saber onde seus maridos estavam, quanto dinheiro gastavam, e o fato de que contribuíram para uma situação onde uma criança foi negligenciada e maltratada. Se as famílias se destruírem, será pelos atos dos maridos, não pelos meus. Ricardo passou a noite escrevendo cartas personalizadas para cada esposa. Cada carta começava com um pedido de desculpas por ser o portador de notícias ruins, explicava a situação com Gabriel e então revelava o envolvimento do marido dela no esquema de Isabela. Anexava cópias das conversas, comprovantes de pagamento quando havia e datas específicas dos encontros. Para a esposa do político, Ricardo escreveu lembrando das datas em que o marido dizia estar em reuniões importantes, mas na verdade estava na mansão com Isabela. Para a esposa do cirurgião, mencionou o dinheiro que supostamente era investido na clínica, mas na verdade ia para encontros pagos. Para a esposa do juiz, revelou que os atrasos constantes que ele justificava como excesso de trabalho eram, na verdade, visitas matinais à casa. No dia seguinte, Ricardo colocou a próxima fase do plano em ação. Chamou Isabela para uma conversa na biblioteca. Ela desceu as escadas com ar desafiador, vestindo um dos vestidos caros que comprara com o dinheiro da mesada ou dos programas. "O que você quer, Ricardo? Já não ficou satisfeito em me humilhar? Senta." Ricardo indicou uma cadeira. Isabela hesitou, mas acabou sentando. Ele colocou uma pasta sobre a mesa entre eles. "Aqui estão os papéis do divórcio. Você vai assinar tudo hoje. Não vai pedir nada. Não vai contestar a guarda do Gabriel. Não vai reivindicar divisão de bens. Vai sair da minha casa e da nossa vida." Isabela riu com desprezo. "E por que eu faria isso? Tenho direito à metade de tudo que é seu. Posso te processar, arrastar isso por anos." Ricardo abriu a pasta e empurrou na direção dela. "Porque eu tenho todas as provas do que você fez. Gravações, fotos, testemunhas. E mais importante, eu tenho a lista de todos os seus clientes. Se você não assinar esses papéis e sumir da minha vida, eu vou tornar público cada nome dessa lista. Vou enviar para os jornais, para as redes sociais, para os conselhos profissionais desses homens. Vou destruir não apenas você, mas todos que participaram disso." Isabela empalideceu. "Você não faria isso. Seria um escândalo gigantesco." "Eu não tenho nada a perder, Isabela. Minha reputação está intacta. Eu sou a vítima aqui, assim como meu filho. Mas você e seus clientes, vocês têm tudo a perder. Então você vai assinar esses papéis. Vai sair daqui com apenas as roupas que trouxe quando se casou comigo. E vai desaparecer. Ou eu garanto que sua vida e a vida de todos esses homens virem um inferno público." Capítulo 6. Isabela assinou os papéis com as mãos tremendo. Ricardo não sentiu pena alguma quando ela saiu da mansão apenas com uma mala pequena, sem dinheiro, sem nada além das roupas que vestia. Ela tentou argumentar, implorar, fazer promessas, mas Ricardo manteve-se inflexível. Observou da janela enquanto ela pegava um táxi, deixando para trás a vida de luxo que tentara construir às custas do sofrimento de uma criança. Mas Ricardo não estava satisfeito apenas em expulsar Isabela. Aqueles homens que frequentaram sua casa, que pagaram por aqueles encontros, enquanto Gabriel era negligenciado no quintal, também precisavam entender as consequências de seus atos. No entanto, ele mudou de ideia sobre apenas enviar cartas. Queria algo mais impactante, mais pessoal. Ricardo passou a semana seguinte investigando os endereços e rotinas de cada cliente. Descobriu onde moravam, quando as esposas costumavam estar em casa, os horários em que as famílias se reuniam. E então, tomou uma decisão que muitos achariam controversa, mas que para ele fazia total sentido. Ele levaria Isabela pessoalmente até cada uma daquelas casas para que ela confessasse tudo diante das esposas. Quando apresentou o plano para Isabela, ela ficou horrorizada. "Ricardo, você não pode me fazer isso. Isso é humilhação pública. É desumano." "Desumano", Ricardo repetiu com voz gélida, "foi deixar meu filho de 6 anos passar frio e fome na rua. Isso aqui é apenas justiça. Você tem 2 opções, Isabela. Ou você me acompanha voluntariamente nessas visitas e confessa tudo, ou eu levo as provas para a delegacia e você responde formalmente por tudo que fez. E acredite, com as provas que eu tenho, você não vai se sair bem." Isabela percebeu que não tinha escolha. Ricardo havia bloqueado suas contas bancárias por ordem judicial,
Ela não tinha dinheiro para advogado. Não tinha para onde ir. Sua própria família a havia renegado quando souberam do que ela fizera. Estava completamente à mercê de Ricardo. A primeira visita foi à casa de Maurício Teixeira, o empresário que Ricardo flagrara na cama com Isabela. Maurício morava numa mansão no Morumbi, com sua esposa Patrícia e 3 filhos adolescentes. Ricardo escolheu uma tarde de sábado, quando sabia que toda a família estaria em casa. Quando Patrícia abriu a porta e viu Ricardo com uma mulher desconhecida ao seu lado, sua expressão foi de confusão. Boa tarde, posso ajudar? Dona Patrícia, meu nome é Ricardo Almeida. Desculpe aparecer assim sem avisar, mas preciso falar com a senhora sobre um assunto muito sério que envolve seu marido. Patrícia franziu a testa, mas os convidou para entrar. Eles se sentaram na sala de estar elegantemente decorada. Maurício desceu as escadas alguns minutos depois e empalideceu ao ver Ricardo e Isabela sentados no seu sofá. O que vocês estão fazendo aqui? Maurício tentou manter a compostura. Senta, Maurício, Ricardo disse calmamente. Sua esposa merece saber a verdade. Patrícia olhou do marido para Ricardo, sentindo que algo muito errado estava acontecendo. Verdade sobre o quê? Ricardo olhou para Isabela. Conta para ela. Agora. Isabela, com os olhos vermelhos e voz trêmula, começou a contar. Eu conheci seu marido há 4 meses, através de um aplicativo de acompanhantes de luxo. Ele me pagava R$5.000 por encontro de 4 horas. Nos encontrávamos toda terça-feira na mansão do Ricardo, enquanto meu enteado era colocado no quintal, sozinho, às vezes com chuva e frio. Seu marido frequentou minha casa pelo menos 15 vezes nos últimos meses. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Patrícia ficou completamente imóvel, processando aquelas palavras. Maurício tentou intervir. Patrícia, eu posso explicar, isso não é o que parece. R$5.000, Patrícia repetiu lentamente, calculando mentalmente. 15 vezes. R$75.000. Você gastou R$75.000 com prostituta, enquanto eu tentava economizar para a faculdade da Maria Eduarda? Maurício abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ricardo colocou sobre a mesa a pasta com as provas. Fotos de Gabriel no quintal, extratos mostrando as transferências de Maurício, mensagens trocadas com Isabela. Patrícia folheou o material com as mãos trêmulas. Quando chegou nas fotos de Gabriel, uma criança pequena sozinha na chuva, seus olhos se encheram de lágrimas de raiva. Vocês fizeram isso com uma criança? E você? Ela virou-se para o marido com fúria. Você contribuiu para isso? Você pagou por sexo enquanto uma criança era maltratada? Maurício tentou se aproximar da esposa, mas ela recuou com violência. Não encosta em mim. Não encosta em mim nunca mais. Sai da minha casa. Sai agora. Os filhos adolescentes haviam descido ao ouvir os gritos e assistiam à cena chocados. Ricardo e Isabela se levantaram para sair. Sua missão ali cumprida. Ao saírem, podiam ouvir Patrícia aos gritos, expulsando o marido de casa, enquanto os filhos choravam. A segunda visita foi à casa de Juliano Santos, o cirurgião plástico. Ele morava num apartamento luxuoso nos Jardins, com sua esposa Ana Clara e uma filha universitária chamada Beatriz. Ricardo escolheu um domingo durante o almoço familiar, quando sabia que todos estariam reunidos. Ana Clara atendeu o interfone surpresa, mas permitiu que subissem. Quando abriu a porta do apartamento e viu Isabela, sua expressão mudou para desconfiança imediata. Havia algo na linguagem corporal de Isabela que qualquer mulher reconheceria. Dona Ana Clara, Ricardo começou assim que sentaram à mesa da sala de jantar, onde ainda havia restos do almoço. Lamento interromper seu domingo, mas a senhora precisa saber de algo sobre seu marido. Juliano apareceu da cozinha com uma cerveja na mão e congelou ao ver os visitantes. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Trazendo a verdade, Ricardo respondeu. Isabela, conta para ela. Isabela, agora já mais acostumada com aquela humilhação repetida, contou tudo novamente. Os encontros semanais às quintas-feiras, os R$7.000 que Juliano pagava por cada programa, a negligência com Gabriel. Ana Clara ouvia em silêncio absoluto, sua filha Beatriz ao seu lado começando a chorar quando ouviu sobre a criança no quintal. R$7.000 semanais. Ana Clara calculou em voz alta. Vezes quantas semanas, Juliano? Quantas? Juliano não respondeu.
Ricardo colocou os comprovantes sobre a mesa. 17 encontros registrados nos últimos 4 meses. 119 mil reais. Beatriz soluçou alto. Mãe, era esse o dinheiro do meu intercâmbio. O dinheiro que o papai disse que tinha investido errado. Ele gastou com prostituta? Ana Clara se levantou da cadeira com uma calma assustadora. Vocês podem ir embora agora. Obrigada por terem vindo me contar. Juliano, ela virou-se para o marido. Você tem 1 hora para sair deste apartamento. Vai morar onde quiser, com quem quiser, mas não vai mais morar comigo. A terceira visita foi ainda mais dramática. Fernando Dias, político conhecido da cidade, morava numa casa enorme na Granja Viana, com sua esposa Márcia, seus pais idosos, 2 filhos adultos e 4 netos pequenos. Ricardo escolheu propositalmente uma festa de aniversário de um dos netos, quando sabia que haveria dezenas de convidados. Quando Ricardo e Isabela chegaram e pediram para falar com Márcia, ela estava no jardim supervisionando a festa infantil. Achou estranho aquele pedido, mas os levou para dentro da casa, para a biblioteca, onde podiam conversar com mais privacidade. Ricardo não perdeu tempo. Dona Márcia, seu marido é cliente de Isabela há 3 meses. Ele frequentava minha casa todas as terças-feiras, às 2 da tarde, horário em que dizia estar em reuniões na Assembleia. Pagava 6 mil reais por encontro e foi um dos clientes mais frequentes dela. Márcia ficou em silêncio por um longo momento, processando. Então começou a rir, uma risada sem humor. Terças-feiras às 2 da tarde. Eu sempre achei estranho essas reuniões que duravam exatamente 4 horas, sempre no mesmo dia e horário. Mas ele é político, né? Eu acreditava. Isabela, forçada por Ricardo, confirmou cada detalhe. Márcia exigiu ver as provas e Ricardo mostrou tudo. Quando viu as fotos de Gabriel sozinho no quintal, Márcia cobriu a boca com as mãos. Ela era avó. Entendia a gravidade daquilo de uma forma visceral. Capítulo 7. Márcia se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim, onde seus netos brincavam alegremente na festa. Meus netos têm a mesma idade desse menino. Ela virou-se para Isabela com uma fúria contida que era mais assustadora que qualquer grito. Como você pôde fazer isso com uma criança? Como? Isabela baixou a cabeça, sem resposta. Márcia então saiu da biblioteca e foi direto para o jardim onde Fernando conversava animadamente com outros políticos convidados. Todos os convidados se viraram quando ela subiu no pequeno palco montado para a festa e pegou o microfone. Atenção, por favor. Márcia falou alto, sua voz quebrando o clima festivo. Quero compartilhar algo com todos vocês. Meu marido, Fernando Dias, seu ilustre vereador, gastou os últimos 3 meses e mais de 70 mil reais com uma acompanhante de luxo. Dinheiro público que deveria estar sendo usado para a cidade estava financiando seus encontros secretos às terças-feiras. O silêncio caiu sobre o jardim como uma bomba. Fernando ficou vermelho, tentando subir no palco para tirar o microfone da esposa, mas ela se afastou. E o pior, Márcia continuou com lágrimas escorrendo, é que enquanto ele se divertia, uma criança de 6 anos era negligenciada e maltratada. Uma criança que passava frio, fome e medo. E meu marido contribuiu para isso com seu dinheiro sujo. A festa terminou em caos. Convidados saindo escandalizados. Jornalistas que estavam presentes já fazendo ligações. Fernando tentando controlar a situação, mas sendo expulso da própria casa pela esposa e filhos. Ricardo e Isabela saíram discretamente enquanto tudo desmoronava. Mas Ricardo não havia terminado. Ainda havia mais nomes na lista. A 4ª visita foi à casa de Rogério Lima, um juiz respeitado do Tribunal de Justiça. Rogério morava num condomínio fechado de alto padrão com sua esposa Sílvia, uma professora universitária, e seus 3 filhos adolescentes. Ricardo chegou num domingo durante o almoço familiar. Sílvia atendeu a porta com um avental de cozinha, ainda amarrado na cintura. Quando viu Ricardo com Isabela, sua intuição feminina imediatamente a alertou para o perigo. Rogério desceu rapidamente as escadas quando soube que tinha visitas, e sua expressão de pânico ao ver Isabela foi confirmação suficiente para Sílvia de que algo terrível estava prestes a ser revelado. Na sala, Ricardo expôs tudo metodicamente. Os encontros às sextas-feiras de manhã, antes do expediente no tribunal, os 5 mil reais pagos por cada encontro, as mensagens trocadas onde Rogério pedia discrição absoluta,
por causa de sua posição. Sílvia ouviu tudo em silêncio, sua expressão mudando de choque para dor profunda. Quando Ricardo mostrou as fotos de Gabriel no quintal, ela fechou os olhos. Rogério, você é juiz. Você deveria proteger crianças. E você contribuiu para isso? Rogério tentou se explicar. Sílvia, foi um erro. Um momento de fraqueza. Eu nunca quis que isso acontecesse com nenhuma criança. Mas aconteceu, Sílvia respondeu com voz quebrada. Por causa de homens como você que financiaram essa mulher, uma criança sofreu. Uma criança, Rogério. Você jura proteger a lei e protegeu o quê? Seus desejos egoístas. Quando Ricardo e Isabela saíram, podiam ouvir Sílvia pedindo o divórcio aos gritos. No dia seguinte, a história chegou ao tribunal e Rogério foi afastado de suas funções para investigação ética. As visitas continuaram, uma após a outra. Ricardo levou Isabela a 8 casas diferentes ao longo de 2 semanas. Cada confrontação era diferente, mas o resultado era sempre devastador. Famílias desmoronando, carreiras sendo destruídas, reputações arruinadas. A esposa de um empresário desmaiou no meio da sala ao descobrir que o dinheiro da reforma da casa havia sido gasto com Isabela. A esposa de um médico expulsou o marido na frente dos colegas de trabalho durante um evento de caridade. A esposa de um advogado queimou todas as roupas caras do marido no quintal de casa enquanto os vizinhos assistiam. Mas Ricardo guardou o golpe final para o último. Ele havia planejado algo especial, algo que garantiria que a história de Gabriel nunca fosse esquecida e que servisse de exemplo. Alugou um salão de eventos num hotel de luxo no centro de São Paulo. Enviou convites formais para todas as 8 esposas que haviam sido traídas, sem dizer umas às outras que estariam presentes. O convite dizia apenas que era uma reunião importante sobre justiça familiar e pedia discrição. No dia marcado, as 8 mulheres começaram a chegar ao salão, cada uma curiosa sobre do que se tratava. Quando perceberam que todas estavam ali, o desconforto foi imediato. Elas se conheciam vagamente dos círculos sociais de São Paulo. Algumas eram amigas distantes, outras apenas conhecidas. Ricardo entrou no salão com Isabela e Gabriel ao seu lado. O menino ainda estava magro, mas já muito melhor que semanas atrás. Suas roupas estavam limpas, seus cabelos penteados, mas seus olhos ainda carregavam aquela sombra de trauma. Senhoras, Ricardo começou. Obrigado por terem vindo. Sei que estão confusas sobre o porquê de estarem todas aqui juntas. A resposta é simples. Seus maridos foram todos clientes da mesma pessoa, desta mulher aqui. E enquanto eles pagavam por seus encontros secretos, meu filho de 6 anos era negligenciado, maltratado e abandonado. O silêncio no salão era absoluto. Ricardo projetou numa tela grande as fotos de Gabriel no quintal, os comprovantes de pagamento de cada marido, as mensagens trocadas. Projetou também as gravações de Isabela, falando sobre Gabriel como se fosse um estorvo, planejando interná-lo para não atrapalhar seus negócios. Uma das esposas começou a chorar. Outra levantou e saiu correndo do salão, não conseguindo suportar ver aquelas imagens. As demais ficaram ali, algumas com raiva, outras com vergonha, todas devastadas. Isabela estava de pé no centro do salão, sendo observada por todas aquelas mulheres cujas vidas ela ajudara a destruir. Ricardo fez um gesto para ela falar. Com a voz trêmula, Isabela falou: Eu peço perdão a todas vocês. Eu sei que não há perdão possível para o que eu fiz. Destruí famílias, causei sofrimento a uma criança inocente. Traí a confiança de todos. Não tenho desculpas, apenas a certeza de que vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Patrícia, a primeira esposa que Ricardo visitara, se levantou. Não há perdão, ela disse com voz firme. Não há perdão possível para quem colocou dinheiro acima do bem-estar de uma criança. Você e nossos maridos são monstros. As outras esposas concordaram em uníssono. Ana Clara, a esposa do cirurgião, se aproximou de Gabriel e ajoelhou-se na altura dos olhos dele. Sinto muito pelo que você passou, querido. Nenhuma criança deveria passar por isso. Ela olhou para Ricardo. O senhor está fazendo a coisa certa ao expor isso. Essas pessoas precisam pagar pelas consequências de seus atos. Márcia, a esposa do político, tinha uma expressão dura. Já tomei providências para garantir que meu marido responda por desvio de verba pública. O dinheiro que ele gastou com ela
Era dinheiro que deveria estar sendo usado para a cidade. Ele vai responder por isso oficialmente. Silvia, a esposa do juiz, acenou em concordância. Meu marido está sendo investigado pelo tribunal. Sua carreira acabou. Ele nunca mais vai julgar caso algum. E eu vou me certificar de que todos saibam o porquê. As 8 mulheres se uniram naquele momento, numa frente única contra seus maridos e contra Isabela. Elas decidiram juntas que não ficariam caladas, que tornariam pública toda aquela situação. Não por vingança, mas porque outras famílias precisavam saber, outras mulheres precisavam estar alertas. Nos dias seguintes, a história explodiu na mídia. Rede de encontros de luxo desmantelada, envolvendo figuras públicas. Os jornais noticiaram com detalhes a negligência sofrida por Gabriel, protegendo sua identidade, mas deixando claro a gravidade da situação. As 8 esposas deram entrevistas contando suas histórias, expondo a hipocrisia de seus maridos. O político renunciou ao cargo pressionado pelo escândalo. O juiz foi aposentado compulsoriamente. O cirurgião perdeu diversos pacientes e sua clínica entrou em crise. O empresário viu suas ações despencarem, quando investidores perderam a confiança nele. Todos os 8 homens tiveram que enfrentar não apenas o fim de seus casamentos, mas também a destruição de suas reputações e carreiras. Capítulo 8. As semanas que se seguiram foram intensas. A história de Gabriel tornou-se nacional, tocando o coração de milhares de pessoas. Isabela, sem ter para onde ir e completamente ostracizada, foi morar num quarto alugado na periferia, trabalhando em empregos simples para sobreviver. Sua família a havia deserdado publicamente em nota oficial, envergonhada pela repercussão do caso. Ricardo recebeu centenas de mensagens de apoio de pais e mães que se solidarizavam com sua situação. Mas o mais importante para ele era ver Gabriel lentamente se recuperando. O menino ainda tinha pesadelos ocasionais. Ainda perguntava se o pai ia viajar de novo, mas a cada dia que passava com amor, cuidado e segurança, um pouco mais da criança alegre que ele fora, começava a retornar. Dona Lourdes voltara definitivamente para a mansão, desta vez não apenas como governanta, mas como parte oficial da família. Gabriel a chamava de vovó e corria para seus braços toda vez que acordava de um pesadelo. Ela preparava suas comidas favoritas, lia histórias para ele antes de dormir e estava sempre presente com seu amor incondicional. Marina, a menina pobre que salvara Gabriel naquele dia chuvoso, tornou-se presença constante na mansão. Ricardo matriculara seus 3 irmãos menores numa escola particular excelente e ajudava financeiramente sua mãe, que agora trabalhava numa das empresas de Ricardo com salário digno. Marina e Gabriel haviam se tornado inseparáveis, como irmãos que o destino juntara da forma mais improvável. A comunidade onde Marina morava havia como heroína uma criança de 8 anos, que não hesitara em ajudar outra criança em necessidade, mesmo não tendo quase nada para si. A escola organizou uma homenagem a ela, falando sobre empatia e solidariedade. Marina ficou sem graça com toda a atenção, dizendo apenas que fizera o que qualquer pessoa deveria fazer. Ricardo também mudara. Ele diminuíra drasticamente suas viagens, delegando mais responsabilidades para sua equipe de confiança. Quando precisava viajar, levava Gabriel junto, garantindo que o menino nunca mais sentisse que estava sendo abandonado. Contratara 2 psicólogos, um para Gabriel e outro para si mesmo, entendendo que também precisava processar tudo o que acontecera. As sessões de terapia de Gabriel mostravam progresso consistente. Doutora Helena relatava que o menino estava processando o trauma de forma saudável, expressando seus sentimentos através de desenhos e brincadeiras. Ela recomendara que Ricardo mantivesse rotinas previsíveis, reforçasse constantemente que Gabriel estava seguro e permitisse que o menino expressasse suas emoções sem julgamento. Numa tarde ensolarada de sábado, 3 meses após o incidente, Ricardo estava no quintal com Gabriel e Marina. Eles haviam decidido transformar aquele espaço, que guardava memórias tão dolorosas, em algo bonito e cheio de vida. Gabriel, agora com bochechas mais cheias e olhos mais brilhantes, segurava uma pequena pá de jardinagem. "Papai, posso plantar as flores amarelas aqui?" Gabriel perguntou, apontando para um canteiro perto da parede, onde costumava se encolher da chuva.
Pode sim, filho. Vamos fazer daqui o lugar mais bonito da casa. Marina ajudava cavando pequenos buracos na terra fofa. Ela usava um vestido novo que Ricardo comprara para ela. Seus pés agora calçados com tênis confortáveis. Vó Lourdes, como agora chamava a Dona Lourdes, trouxe suco e biscoitos frescos do forno para todos. Enquanto plantavam as flores, Gabriel falou: Papai, você acha que a tia Isabela está bem? Ricardo parou o que estava fazendo, surpreso com a pergunta. Por que você pergunta isso, filho? Gabriel encolheu os ombros, concentrando-se em plantar uma muda de margarida. Porque a doutora Helena disse que às vezes as pessoas fazem coisas ruins porque elas estão machucadas por dentro também. Eu não gosto do que ela fez comigo, mas às vezes eu penso que ela deve estar sofrendo agora. Ricardo sentiu o coração apertar com a capacidade de empatia de seu filho, mesmo depois de tudo que passara. Ajoelhou-se ao lado de Gabriel e o abraçou. Você tem um coração muito bom, meu filho. Muito maior que o de muita gente grande. A tia Isabela está enfrentando as consequências das escolhas dela. Mas isso não é culpa sua. Você não precisa se preocupar com ela. Seu trabalho agora é ser criança, brincar, ser feliz. Gabriel assentiu e voltou a plantar suas flores. Marina olhou para Ricardo com seus olhos sábios de criança que amadurecera rápido demais. Senhor Ricardo, minha mãe sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance, mas que a segunda chance não apaga o que foi feito na primeira. É uma sabedoria grande, Marina. Sua mãe é uma mulher muito inteligente. Eles passaram a tarde toda jardinando juntos. Quando terminaram, o quintal estava transformado. Onde antes havia apenas terra e sombras de memórias ruins, agora havia canteiros coloridos, com margaridas amarelas, rosas vermelhas, girassóis vibrantes e hortênsias roxas. Gabriel regou cada flor com cuidado, como se estivesse nutrindo não apenas as plantas, mas também sua própria cura. Naquela noite, Ricardo colocou Gabriel na cama e sentou-se ao seu lado como fazia todas as noites. O menino segurava seu ursinho de pelúcia, aquele mesmo que abraçava naquele dia terrível na calçada molhada. Papai, Gabriel disse sonolento, eu tive medo que você nunca mais voltasse. Que você tivesse ido embora igual minha mãe biológica foi embora. Ricardo sentiu uma dor aguda no peito. A mãe biológica de Gabriel os deixara quando o menino tinha apenas 2 anos, dizendo que não estava preparada para a maternidade. Ricardo criara o filho sozinho desde então, até conhecer Isabela e acreditar que, finalmente, Gabriel teria uma figura materna presente. Filho, me olha. Ricardo segurou o rostinho pequeno entre suas mãos. Eu nunca vou te abandonar. Você é a coisa mais importante da minha vida. Mais importante que dinheiro, que trabalho, que qualquer outra coisa. Eu cometi um erro de confiar na pessoa errada para cuidar de você enquanto eu viajava. Mas esse erro nunca vai acontecer de novo. E se eu precisar viajar, você vai comigo. Sempre. Gabriel abraçou o pai com força. Eu te amo, papai. Eu também te amo, meu filho. Mais que tudo neste mundo. Nos meses seguintes, a vida começou a encontrar um novo ritmo. Ricardo reformou completamente a mansão, mudando a decoração para algo mais alegre e acolhedor. Contratou um arquiteto para transformar um dos quartos em uma sala de jogos incrível para Gabriel e Marina, cheia de livros, brinquedos e um pequeno palco para que pudessem fazer apresentações teatrais. A mãe de Marina, Dona Socorro, visitava frequentemente com os outros filhos. Ricardo descobriu que ela era uma cozinheira excepcional e a convidou para dar aulas de culinária tradicional brasileira para Dona Lourdes, criando uma fusão maravilhosa de receitas que Gabriel adorava. As 8 esposas que haviam sido traídas formaram um grupo de apoio, encontrando-se mensalmente para conversar sobre suas experiências e ajudarem umas às outras no processo de reconstrução de suas vidas. Algumas decidiram permanecer casadas, impondo condições rígidas e terapia de casal. Outras seguiram com o divórcio, mas mantiveram relações civilizadas pelos filhos. Todas concordaram que tornar a história pública havia sido necessário e correto. Patrícia, a esposa do empresário Maurício, divorciou-se e voltou a estudar, realizando o sonho antigo de fazer pós-graduação em psicologia. Ana Clara, esposa do cirurgião, abriu uma ONG para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade, inspirada pela história de Gabriel. Márcia, esposa do político, tornou-se ativista pelos direitos das mulheres,
e transparência na vida pública. Silvia, esposa do juiz, escreveu um livro sobre sua experiência que se tornou best-seller, usando os lucros para financiar casas de abrigo para mulheres. Isabela tentou contato algumas vezes, mandando cartas pedindo perdão. Ricardo as guardava sem abrir. Gabriel um dia pediu para ler uma, e Ricardo permitiu. A carta era longa, cheia de desculpas e arrependimento. Gabriel a leu em silêncio e depois devolveu para o pai. Ela está arrependida, Gabriel disse simplesmente. Mas eu não quero ver ela. Talvez quando eu for grande eu entenda melhor. Mas agora eu só quero ficar com você, com a vovó Lourdes e com a Marina. E está tudo bem você se sentir assim, filho. Você não tem obrigação de perdoar ninguém. O perdão é uma escolha que cada um faz no seu tempo, se é que faz. Capítulo 9. Um ano havia passado desde aquele dia chuvoso que mudara tudo para sempre. Era outubro novamente. Mas desta vez o sol brilhava forte sobre o jardim da mansão Almeida. Ricardo observava da janela do escritório, enquanto Gabriel e Marina brincavam no quintal transformado, suas risadas ecoando pela propriedade como música para seus ouvidos. Gabriel estava completamente diferente. Aos 7 anos agora, ele havia recuperado não apenas o peso e a saúde física, mas também a alegria natural de criança. Seus olhos brilhavam, com curiosidade e confiança, seus movimentos eram leves e despreocupados. Os pesadelos haviam se tornado raros, acontecendo talvez uma vez por mês. E quando aconteciam, Ricardo estava sempre ali para acalmá-lo. Marina continuava sendo presença constante em suas vidas. A menina agora estudava na mesma escola particular que Gabriel, tirando notas excelentes e fazendo amigos facilmente. Mas ela nunca se esquecera de suas raízes, e todo final de semana voltava para a vila onde crescera para ajudar a mãe e brincar com as outras crianças de lá. Ela se tornara uma ponte entre dois mundos, ensinando empatia e solidariedade por onde passava. A história de Gabriel e Marina havia inspirado mudanças reais na cidade. A prefeitura criara um programa de proteção infantil mais robusto, com canais de denúncia anônima e equipes dedicadas a investigar casos de negligência. Várias escolas implementaram programas educacionais sobre reconhecer sinais de abuso e negligência em colegas, encorajando as crianças a falarem quando algo estava errado. Ricardo também usara sua influência e recursos para criar uma fundação em nome de Gabriel. A Fundação Recomeço trabalhava com crianças vítimas de negligência e abuso, oferecendo apoio psicológico, educacional e material. Marina era a inspiração do projeto piloto, onde crianças eram treinadas para reconhecer e ajudar outras crianças em situação de vulnerabilidade, criando uma rede de solidariedade infantil. Dona Lourdes, agora oficialmente a avó que Gabriel nunca tivera, continuava sendo o coração da casa. Ela coordenava toda a rotina doméstica, mas mais importante, era o porto seguro emocional para o menino. Gabriel corria para seus braços quando voltava da escola, contava seus segredos para ela e dormia melhor sabendo que ela estava do outro lado do corredor. A mãe de Marina, Dona Socorro, também se tornara parte estendida da família. Ela trabalhava no departamento de recursos humanos de uma das empresas de Ricardo e estava cursando faculdade de administração noturna, realizando sonhos que achara impossíveis antes. Seus outros 3 filhos cresciam saudáveis e felizes, com oportunidades que ela jamais imaginara poder proporcionar. As 8 mulheres, cujos casamentos foram destruídos pelo escândalo, haviam se tornado amigas próximas, unidas por aquela experiência devastadora que as transformara. Elas se reuniam mensalmente, não mais por dor, mas por solidariedade e amizade genuína. Algumas haviam se reconciliado com seus maridos após anos de terapia intensiva e mudanças profundas. Outras seguiram vidas independentes e florescentes. Todas concordavam que, apesar da dor, a verdade as libertara de uma farsa que poderia ter durado décadas. Quanto aos homens envolvidos no escândalo, cada um enfrentara suas consequências de forma diferente. Maurício, o empresário, perdera muito, mas conseguira reconstruir seu negócio com um sócio novo, trabalhando arduamente para reconquistar o respeito da comunidade empresarial. Juliano, o cirurgião, mudara-se para outro estado e abriu uma pequena clínica, onde atendia principalmente comunidades carentes,
tentando fazer algum bem para compensar seus erros passados. Fernando, o político, nunca voltara à vida pública, trabalhando agora como consultor em uma empresa privada. Rogério, o juiz, aposentado compulsoriamente, dedicava seu tempo a dar palestras sobre ética e integridade em universidades, usando sua própria queda como exemplo do que não fazer. Isabela, a protagonista de toda aquela tragédia, havia desaparecido completamente dos círculos sociais de São Paulo. Rumores diziam que ela trabalhava como vendedora em uma loja de departamentos em outra cidade, vivendo modestamente e tentando reconstruir sua vida longe dos holofotes e do julgamento. Ricardo ocasionalmente recebia cartas dela, sempre com o mesmo teor de arrependimento profundo e pedidos não de perdão, mas de notícias sobre Gabriel. Ele nunca respondia, mas também não jogava as cartas fora, guardando-as numa caixa trancada, pensando que talvez um dia, quando Gabriel fosse adulto e decidisse por si mesmo, elas poderiam ter algum valor. Naquela tarde ensolarada de outubro, Ricardo desceu ao jardim, onde Gabriel e Marina haviam preparado uma surpresa. Eles estavam organizando uma pequena festa para comemorar o aniversário de 1 ano da transformação do quintal. Haviam chamado Dona Lourdes, Dona Socorro, os irmãos de Marina e até algumas das crianças da vila para celebrarem juntos. O quintal, que antes era cenário de pesadelos, agora era um jardim exuberante. As flores que plantaram meses atrás haviam crescido e se multiplicado. Margaridas amarelas dançavam ao vento. Rosas vermelhas perfumavam o ar. Girassóis gigantes se erguiam orgulhosos e hortênsias roxas formavam arbustos cheios e saudáveis. No centro do jardim, Gabriel e Ricardo haviam colocado uma pequena fonte de água, cujo som suave trazia paz e tranquilidade. Papai. Gabriel correu até Ricardo com um papel nas mãos. Olha o que eu e a Marina fizemos. Era um desenho colorido mostrando toda a jornada deles. Começava com uma imagem triste de um menino sozinho na chuva. Depois mostrava uma menina se aproximando com um pedaço de pão. Então um pai chegando de carro. E finalmente terminava com uma imagem alegre de todos juntos no jardim florido. No topo do desenho, em letras grandes e coloridas, estava escrito: das trevas para a luz, do medo para o amor. Ricardo ajoelhou-se e abraçou o filho com força, sentindo lágrimas de gratidão e alívio correrem por seu rosto. Gabriel retribuiu o abraço, não mais o abraço desesperado de uma criança aterrorizada, mas o abraço caloroso de um menino seguro e amado. É lindo, filho. Vocês dois são artistas incríveis. Marina se juntou ao abraço, e logo Dona Lourdes também, e então Dona Socorro com seus outros filhos. Ali naquele jardim que renascera, estava uma família que o destino formara da maneira mais improvável. Não eram unidos por sangue, mas por algo mais forte que laços biológicos. Eram unidos por amor, por escolha, por terem atravessado juntos a tempestade e emergido mais fortes do outro lado. À medida que a tarde avançava e as crianças brincavam livremente pelo jardim, Ricardo refletia sobre tudo o que acontecera. Ele aprendera lições dolorosas, mas vitais. Aprendera que sucesso profissional não significava nada se viesse à custa da família. Aprendera que confiança era algo a ser construído e verificado, não apenas dado cegamente. Aprendera que, às vezes, as maiores heroínas vêm nos menores pacotes, como uma menina de 8 anos com chinelos gastos e coração gigante. E aprendera que a verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas nos abraços de seu filho e nas risadas que enchiam sua casa. Gabriel se aproximou do pai enquanto as outras crianças brincavam de pega-pega. Papai, posso te perguntar uma coisa? Sempre, filho. Pode perguntar qualquer coisa. Você ainda fica com raiva do que aconteceu? Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder. Às vezes, sim. Quando eu lembro do que você passou, do medo que você sentiu, eu fico com raiva. Mas aí eu olho para você agora. Vejo como você está forte e feliz, vejo a família linda que a gente formou, e a raiva vai embora. Porque a raiva não muda o passado, filho. Só o amor pode curar as feridas e construir um futuro melhor. Gabriel assentiu com sabedoria além de seus anos. A doutora Helena disse algo parecido. Ela disse que eu posso escolher deixar o que aconteceu me destruir ou me fazer mais forte. Eu escolhi ficar mais forte igual você, papai. Ricardo abraçou o filho novamente,
maravilhado com a resiliência e maturidade emocional que aquela criança pequena demonstrava. E você é a pessoa mais forte que eu conheço, Gabriel. Mais forte que eu. Mais forte que qualquer adulto que eu já conheci. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, todos se reuniram no jardim para uma foto. Ricardo posicionou seu celular num tripé improvisado e programou o timer. Gabriel estava no centro, rodeado por Marina, Dona Lourdes, Dona Socorro e seus irmãos. Todos sorriam genuinamente. Não sorrisos forçados de fotos posadas, mas sorrisos verdadeiros de pessoas genuinamente felizes. A foto capturou um momento perfeito de alegria, um contraste gritante com aquelas imagens dolorosas de um ano atrás. Ricardo olhou para a foto e soube que era isso que importava. Não o dinheiro que perdera com advogados, não o escândalo que manchara temporariamente seu nome, não o sofrimento pelo qual passara. O que importava era que seu filho estava seguro, amado e cercado de pessoas que realmente se importavam com ele. Naquela noite, depois que todos foram embora e Gabriel estava dormindo tranquilamente em sua cama, Ricardo sentou-se sozinho no jardim, iluminado apenas pela luz suave da lua e pelo brilho amarelo das lâmpadas decorativas. Ele pensou em tudo que haviam superado, em todas as batalhas que haviam vencido juntos. Pensou em Marina, aquela menina extraordinária que poderia ter simplesmente passado reto por um menino desconhecido, mas escolheu parar, escolheu cuidar, escolheu ficar. Pensou em Dona Lourdes, que arriscara seu emprego para proteger Gabriel, e depois documentara tudo meticulosamente. Pensou nas 8 mulheres que tiveram coragem de enfrentar verdades dolorosas e transformar sua dor em ação positiva. E pensou em Gabriel, sua razão de viver, que sobrevivera a algo que poderia ter quebrado muitos adultos, mas emergira com um coração ainda capaz de amar, ainda capaz de perdoar, ainda capaz de sorrir. Ricardo olhou para o céu estrelado e fez uma promessa silenciosa. Prometeu nunca mais permitir que o trabalho o cegasse para o que realmente importava. Prometeu estar presente, verdadeiramente presente na vida de seu filho. Prometeu honrar o exemplo de Marina, mostrando compaixão por aqueles que precisavam. E prometeu usar sua história, por mais dolorosa que fosse, para ajudar outras crianças e famílias que passavam por situações similares. O jardim ao redor dele cheirava a jasmim e rosas, as flores balançando suavemente na brisa noturna. Ali onde antes havia apenas terra e lágrimas, agora crescia vida nova, colorida e perfumada. Era uma metáfora perfeita para sua jornada, para a jornada de todos eles. Das cinzas mais escuras podem crescer as flores mais belas. Da dor mais profunda pode emergir a cura mais completa. Do abandono mais cruel pode nascer o amor mais verdadeiro. E de uma noite chuvosa e desesperadora pode surgir a história mais linda de recomeço e redenção. Ricardo entrou em casa, verificou Gabriel mais uma vez, vendo-o dormir tranquilamente abraçado a seu ursinho, e foi para seu próprio quarto com o coração em paz. Amanhã seria outro dia de construir memórias felizes, de plantar mais flores no jardim da vida, de fortalecer os laços de sua família escolhida. E enquanto São Paulo dormia lá fora, dentro daquela mansão no Jardim Europa, um pai e um filho descansavam seguros, cercados de amor, protegidos pela luz que haviam escolhido cultivar, mesmo nas trevas mais profundas.